Fala, família Leonardo, passando aqui rapidinho na tarde desta segunda-feira, dia 23/2 de 2026. Eu não sei se eu posso dizer para vocês comemorem, porque eu voltei. Não é porque eu voltei a gravar os vídeos à tarde, eu sei que eu estou devendo pra caramba, mas pela demissão do Fernando Diniz, porque eu acho que todos os torcedores chegaram a esse momento de expectativa. Eu acho que não tem ninguém que discorde que o Fernando Diniz deveria ter sido mandado embora há muito tempo. Isso aconteceu depois da derrota para o Fluminense e é claro que nesse vídeo nós vamos tratar muito de muitos nomes que estão surgindo no mercado e até aquela especulação antiga que voltou a ser nova, que seria a possível contratação do Renato Gaúcho. Então, depois da vinheta, nós vamos trazer toda a história do Diniz, vamos trazer também os novos nomes que estão sendo mapeados, discutidos e ganhando força dentro do Vasco. O que não pode acontecer é o Bruno Lazzaroni ganhar do Santos, do Fluminense, não que não tenha que ganhar, mas depois disso, de repente, ser efetivado. Léo, e aí, você acha? Pode rolar, vai que o cara ganha do Santos lá da Vila, que não é nada demais, e pega o nosso freguês aí e consiga reverter, porque ontem o Fluminense saiu na vantagem. Então, depois da vinheta, cola comigo aqui no canal Na Torcida Vascaínos, já eu volto com muita... É muito técnico, hein? É muito técnico, meu Deus do céu! Parece que o ano começou hoje. E teve uma pessoa aqui, sabe, do meu ciclo social que me desejou um feliz ano novo, porque parece que o ano novo do torcedor vascaíno está começando, bem atrasado, tá? Dia 23 de fevereiro de 2026, vinheta e já eu volto. Voltamos aqui, Leonardo, canal Na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 112 mil inscritos aqui. Eu sei que ultimamente a gente está mais dedicado às lives, também toda a correria da nossa vida, estamos tentando adequar. Enquanto isso, vamos tentar aqui pelo menos fazer os vídeos da tarde e quem sabe aí também voltar com os vídeos da manhã. Já prometi 2 vezes voltar e ainda não consegui. Confesso que eu ando meio cansado, precisar tirar umas férias, né? Igual o Diniz vai tirar agora, mas eu não tenho a grana que o Diniz tem. Então, enquanto isso que eu estou atrás da grana, que nunca vou... Bom, não sei, né? Vai que... Mas enquanto isso que eu não tenho essa grana do Diniz, vamos aqui para mais um vídeo. Deixa o seu like, o seu comentário. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações, porque aprove o destino, né, rapaz? Preparar essa daqui para o Fernando Diniz, porque o Fernando Diniz acabou sendo demitido depois do jogo contra o seu ex-clube, ou pelo menos aquele clube onde ele teve uma passagem mais importante, chegou a ser campeão de Copa Libertadores, e assim, né, que o Vasco perdeu para o Fluminense de 1-0, eis que Pedrinho apareceu na sala da coletiva de imprensa, no lugar do Diniz que já tinha preparado 1001 desculpas, e em um pronunciamento rápido, em um pronunciamento frio, eu acho que até deprimido, o senhor Pedro Paulo anunciou a demissão do seu técnico. Aqui para informar quase chorando, o desligamento do Fernando Diniz como treinador do Vasco. Quero fazer um agradecimento por todo o carinho que ele teve comigo e com a instituição num momento bem difícil do clube, ele aceitar o convite. É verdade. Obrigado aí, Diniz. Muito obrigado, encarar Diniz. o desafio. Valeu, Diniz. E o projeto do Vasco. Sempre trabalhando com muito empenho, dedicação durante muito tempo, com muito esforço para que a gente tivesse bons resultados. Então, eu comunico o desligamento dele e de forma interina vai ficar o Bruno Lazzaroni até a chegada do próximo treinador. Então, Bruno Lazzaroni, como eu disse, vai ser o interino que irá ficar. E aquela questão, né? Dessa vez, ele não pediu de novo ao senhor Felipe para poder ser o interino. Então, o Lazzaroni vai ficando aí, tá, meu Deus do céu. Só Deus sabe até quando, né? Vai que em uma nota fria. Valeu? Oi? Baby, minha mulher mandou ali um Justin Bieber, foi isso mesmo? Que coisa maravilhosa aqui, né?
No meio da gravação do vídeo, a patroa tá ali vendo, deve ser algum reels de Instagram. E detalhe, no meu telefone. Aí depois, né, a inteligência aí artificial, sei lá, essa porcaria, né? O algoritmo, não é isso que eles falam? Vai ficar me indicando Justin Bieber. Pô, mano, já não bastasse, cara, o que a gente sofre. Ainda vou ter que ficar vendo Justin Bieber aí no meu... Bom, na moral, usa o teu aí. Não vai usar. Bom, aí aqui, né, vamos voltar ao que interessa. O Vasco, mais uma vez, em uma nota fria, mandou assim: o Vasco da Gama informa que Fernando Diniz não é mais técnico da equipe. Junto com ele, os auxiliares Ricardo Cobaltini e Evandro Fornari. Rapaz, deixa eu aumentar, obrigado. Evandro Fornari e o preparador físico Wagner Bertelli também deixam o clube. O Vasco agradece aos profissionais pelos serviços prestados e deseja sorte na continuidade de suas carreiras. Ai, meu Deus, Bruno Lazzaroni assume a equipe interinamente. E aqui estão os bastidores dessa demissão, segundo o News Colina, repercutindo uma matéria que saiu lá no GE. O Pedrinho foi convencido a demitir Fernando Diniz após a derrota para o Fluminense. O discurso interno no clube até o clássico era que o treinador tinha respaldo. Olha que eu vi isso também do Carille, tá? O presidente e o diretor de futebol, Admar Lopes, reconhecia que havia defeitos no trabalho, mas que era necessário ter paciência, pois ainda havia reforços para encaixar, e isso demandava tempo. Uma ala da cúpula vascaína, uma informação que a gente trouxe lá atrás, desde o fim do ano, tá? Era a favor da demissão há semanas, há meses. Após a derrota no clássico, a pressão foi elevada e Pedrinho, mesmo nutrindo confiança em Diniz, cedeu. Fernando Diniz foi pego de surpresa, mano, jura? Meu Deus do céu. Com a comissão que ocorreu uma conversa... Desculpa. Fernando Diniz foi pego de surpresa. Com a comissão que ocorreu uma conversa no vestiário logo após o jogo. Ainda na noite de domingo, houve uma reunião entre os membros da diretoria do Vasco e do departamento de futebol. Dirigentes conversam por horas para traçar perfis e nomes do substituto. O Cruz Maltino não dá prazo. Bruno Lazzaroni, hein? Tem uma oportunidade. Mais um, né? Mais um Emílio Faro da vida, mais um Rafael Paiva, mais um técnico igual o Valdir Bigode, entre outros. Cara, qual foi, rapaz? Teve um também aí, o Bruxo, né, que era lá do Curitiba, rapaz, esqueci o nome dele agora, que era um belíssimo, tá? Treinador do Sub-20. O William Batista, não é isso? Que me provoca aqui muitas saudades, entre outros aí que o Vasco acabou efetivando. Será que se ganhar do Fluminense o Bruno Lazzaroni, né, no caso, reverter essa vantagem do Fluminense e se classificar para uma final, bater o Santos na Vila e empatar com o Palmeiras, já vai empurrando com a barriga? Porque isso é tudo que o Pedrinho, de repente, vai querer, né? E aqui estão, sabe, algumas informações sobre esse contrato do Fernando Diniz. O contrato de Fernando Diniz com o Vasco tem o seguinte acordo para multa rescisória. Se ele fosse demitido até dezembro de 2025, a multa seria o pagamento de 4 salários. Se ele for demitido em janeiro de 2026 e junho de 2026, a cláusula para quebrar o contrato era de 3 salários. Se for demitido entre julho e dezembro, a multa rescisória era de 2 salários. Então, além do salário de fevereiro, além do Olalaô. O que é isso, né? O Olalaô é o salário do carnaval, né? Onde quase ninguém trabalha e recebe. Fernando Diniz aí também está nesse balão. Vai receber mais 3 salários mínimos de multa rescisória, além dos seus vencimentos. E aqui está, né, rapaz, a passagem do Fernando Diniz é uma coisa de louco, meu irmão. A última, né? 54 jogos, 18 vitórias, 14 empates e 22 derrotas, rapaz. Um aproveitamento de 42%, 73 gols feitos e 72 sofridos, meu irmão. 114 grandes chances criadas. 112, rapaz, meu Deus, isso aqui é uma loucura, cara. 112 grandes chances cedidas.
10,4 finalizações para marcar e 9,9 para poder sofrer um gol. Então, cara, na boa, né? É aquilo que eu falei. Demorou, sabe? Ficou alongando. O Vasco não tem planejamento. Continua, sabe, ao ponto do amadorismo, porque futebol é números. Ao contrário do Diniz psicólogo, que queria recuperar o time mentalmente, ele acabou com, sabe, o mental da torcida e até de alguns jogadores. Hoje o Amadeu chegou a falar na live que tinha jogadores que estavam jogando contra o Fluminense tristes. Bom, isso aí eu acho que respingou no Coutinho, entre outros jogadores que já não estavam satisfeitos com o Diniz e culminou em sua demissão. Eu só acho que isso era para ter sido feito em dezembro, aonde o Coutinho não queria ficar, já podia também rescindir com o Coutinho, e aí no final do ano, 4 salários, mandava o Diniz embora. Mas vamos dar chance. E agora, faltando 8 dias para fechar a janela, o próximo treinador vai ter que assumir um projeto que não é dele, que foi feito pelo Diniz aí em 2 meses. E um outro detalhe, tá? Tem outro detalhe aí. O cara, de repente, não vai ter nem a escolha de ter o direito ali de, pelo menos, sugerir 2 reforços para aquilo que ele entende que o Vasco precisa. O cara vai chegar para assumir um projeto do próximo. E aí, quem vai... Rapaz, cheguei até a gaguejar. Quem vai assumir essa bronca no Vasco da Gama? Eu fico aqui, sabe, imaginando quem pode fazer. Porque essas coisas aqui, eu já começo a sair, sabe, de uma normalidade na gravação do vídeo. Que eu já começo a ficar irritado. Já dá vontade de desabafar, igual eu fiz na live hoje. Porque é muito amadorismo. Por que não mandou o cara embora no final do ano e aí daria tempo para o novo treinador vir com o seu projeto ali, com os jogadores que ele queria trazer, para aquilo que ele entende que ele vai utilizar como material humano e filosofia para seguir e aí entregar desempenho. Porque como é que você vai cobrar de um cara que não contratou nenhum desses, tá? Desempenho. O cara vai ter que se adequar. Com a demissão de Fernando Diniz, o Vasco chega à sua 50ª troca de técnico. Irmão, 50 técnicos já foram trocados desde... Ah, tá, ufa. Eu tomei cegueta, tá? Desde 2003, tomei até um susto, meu irmão. Mas de 2003 para cá, você teve que se deparar... Eu vou aliviar o Paiva aqui. O Paiva tá aliviado, porque o resto, meu Deus do céu. E a preferência da diretoria do Vasco é por um treinador que já conheça muito bem o futebol brasileiro. E essa informação aqui é nossa, porque ontem a diretoria se reuniu para debater nomes como Martim de Michelis, Leonardo Jardim, Arthur Jorge, entre outros. Bom, e não precisa opinar agora não, porque tem mais bonecos aqui para a gente poder botar na tela, porque além desses 3, ainda tem o lado Mirassol, o Rafael Guanais, é outro técnico que está sendo especulado. Esse aqui eu acho que é uma promessa, tá? Não sei se é técnico para o Vasco. Aí tem também aqui o Vitor Bruno, tem mais, calma. Ainda tem esses aqui que estão desempregados, Bruno Lage, Sampaoli, o De Michele já foi, o Cuca, o Palermo também eu acho uma boa pedida. O Paiva, o rapaz, Machado não dá não, o Roger Machado não dá. Ramon Dias nem pensar. E o Renato Gaúcho tem sido um dos mais badalados. Além desses, ainda tem o Marcelo Galhardo, mano, que tá muito mal lá no River Plate. Eu acho muito difícil o Vasco vir com o Galhardo. Pra gente poder seguir, ó, o history do Instagram de Rojas, quando o De Michelis foi demitido. Então, quer dizer, o De Michelis já é um técnico que já viria com problema com o Rojas, porque o Rojas jogava lá no Monte Rei e o De Michelis era o técnico na ocasião. Bom, tem essa situação, como eu disse aqui, do Galhardo. Para mim é um técnico muito caro, né? O nome do Marcelo Galhardo agrada internamente ao departamento de futebol. Essa informação é do Pedrosa. E aí o Galhardo, né, seria um bom nome? Segundo informações vindas da Argentina, Marcelo Galhardo vai se reunir hoje com a direção do River Plate para definir o seu futuro. Como eu disse, ele não está bem lá na Argentina. Bom, e cara, o que não pegou ninguém de surpresa é o nome do Renato Gaúcho ganhando força dentro do próprio Vasco.
Vasco abre negociações para contratar o treinador Renato Gaúcho. As tratativas são iniciais e as partes irão se reunir em breve para discutir detalhes contratuais de um possível acordo. Renato Gaúcho não via o Vasco como opção neste momento da temporada, mas topou conversar através dos seus staffs. Os contatos entre o clube e o treinador já foram iniciados. Vale lembrar que antes de acertar com o Fluminense, Renato Gaúcho havia recusado o Vasco por questões financeiras, papito. E aqui está. Na época, o Renato Gaúcho ele pediu ali o Vasco aproximadamente 1,5 milhão. Será que mudou alguma coisa de lá para cá? Essa daqui do Patrick Mercado eu vou deixar para subir no X, porque nós já tínhamos trazido que lá o time do Independente Del Valle acenou com 1 milhão agora e em junho 5 milhões à vista. E esses valores são em euros, tá? 1 milhão de euros agora pelo empréstimo com obrigação de compra em junho de depositar mais 5 milhões à vista. Aí a gente não sabe. Vasco trocou de treinador, não sei se o próximo treinador vê a necessidade de trazer o mercado. Isso que eu estou te falando. O cara que está chegando agora, meu irmão, ele vai assumir essa bronca. E eu não sei se as negociações que o Vasco estava aí buscando no mercado, até o fechamento da janela, se elas irão acontecer. Pelo simples fato de ter mudado de treinador. Será que vai dar tempo agora do Admar atender o desejo do cara de trazer 2 ou 3 bonecos que ele queira? Não, eu acho que não. E aí o cara só vai ter a oportunidade de mudar esse elenco, de fazer ajustes no meio do ano, que é o que o Pedrinho vai agora. Para finalizar, se ficar o Bruno Lazzaroni aí, né, empurrando com a barriga, pro Pedrinho vai ser uma delícia, que ele vai economizar uma grana pesada, né, para contratar um novo treinador e não vai mexer naquilo que já está contratado. Vamos ver o que vai acontecer. Agora zerou tudo, meu irmão, até o Matheus Carvalho, quando voltar com um novo técnico, vai ser observado. Olha, rapaz, meu Deus do céu. Eu tô cansado dessa parada aí, tá ligado? Poderia ter feito isso no final do ano, mas o Vasco, que é uma várzea, o Vasco, que é uma bagunça, preferiu dar 2 meses pro Diniz, né? Dezembro, aí janeiro, fevereiro, para mandar embora agora, depois que ele contratou 6 bonecos. Inclusive o Saldívia ficou aí, entre outros. Espero que esses caras pelo menos venham render. Vamos ver como é que o Pedrinho, o Admar e o Felipe vão tratar toda essa história da demissão do Diniz. E se o Vasco vai trazer mais alguém, pelo menos para o Diniz precisava de um meio-campo defensivo. O 10 foi embora. E agora, meu irmão, precisa de mais alguém? Ou a gente vai trazer um técnico igual o Carille? O que trouxer para mim, que me der mesmo, tá bom. Qual vai ser a prateleira desse técnico? Quem é que você quer aqui no Vasco? Qual é o tipo de treinador que você acha que se encaixa com esse elenco que o Diniz deixou de herança? Deixa a sua opinião. Tô metendo no meu pé, videozinho rapidinho, nem chegou a 20 minutos. Para quem fazia 30, estamos melhorando aqui, tá? E olha que eu já desabafei, já até gaguejei, eu não vou editar essa bagaça. Vai ficar assim. Fui, beijo no coração. Papai do céu abençoe você e sua casa. Agora, né, para falar do Criador, a gente baixa a bola, né? No nome do Senhor Jesus, tá bom? Se tiver difícil, vai lá no cantinho do seu quarto. Peça a Jesus para poder entrar com providência na sua vida, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Beijo no coração. Fui que fui, galera.